Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o chefe Hassen e devido a algumas dúvidas que são colocadas, diante de pessoas que estão no mercado, alguns que são clientes, com relação às bandejas para poder colocar as bolinhas e dar a elas um descanso normal, que é o que todo mundo dá, um dia normal de trabalho, ou levar até a geladeira para poder fazer então uma maturação prolongada, 24, pode ser 48, pode ser 72 ou 96 horas, muito bem. Veja aqui uma coisa para vocês darem uma olhada, vejam isso aqui. Isso que vocês estão vendo é uma bandeja das que eu trabalho. Vamos fazer de conta que isso que eu coloquei aqui sejam massas, né? Como eu tive um acidente com a mão, eu não quis nem pegar na massa, então estou colocando isso para que vocês possam ter uma ideia. Aqui, se a gente contemplar a quantidade de massas que cabem aqui, nós temos um total de 12, né? 3, 6, 9, 12, perdão, 14, quase 15 massinhas. Até caberia 15 de repente, se você trabalhar com uma massa que tem um diâmetro menor do que esse aqui, ok? Muito bem. O que acontece é que uma pessoa vai falar para mim, chefe, não dá para botar as bolinhas assim, porque se eu botar as bolinhas assim, vai crescer e vai virar uma maçaroca de massas. Olha aqui para mim. Realmente, se você colocar as bolinhas dessa forma, não vai poder. Porém, se você vai levá-las na geladeira, aí pode. Por quê? Porque as bolinhas na geladeira não devem crescer. Não pode ocorrer fermentação enquanto essas massas estiverem na geladeira. Então nós podemos ter sim um super aproveitamento do bandejão, colocando minimamente 14 ou até 15, se nós trabalharmos com massa aí de 350 gramas, vai dar mais ou menos para colocar essa quantidade. Vejam vocês uma coisa aqui. Como vocês estão vendo, essas bandejas elas não têm tampa. Por quê? Porque não é preciso. Vejam vocês. Quando eu estou trabalhando com elas, e elas por serem empilháveis, eu não preciso da tampa, já que o fundo dela já faz esse trabalho. Porém, é importante contemplar o quê? Que toda vez que você vai empilhar, você vai pegar um plástico, que pode ser o plástico da própria farinha de trigo, vê que eu guardo esses plásticos, eu não tenho que comprá-los, tá? E toda vez que eu fizer o empilhamento, eu vou colocar, uma vez que eu botei as massas aqui, eu vou colocar uma lâmina dessa por cima e vou colocar a bandeja por cima dela. E com isso eu posso empilhar várias e levar para a minha geladeira. Agora olha aqui para mim. O que é importante vocês entenderem? Massa que vai para a geladeira, ela tem que ser resfriada no máximo, ou melhor, no mínimo com 3 graus. Você não pode passar de 3 graus. Do contrário, você vai ter o quê? Você vai ter uma maturação com fermentação e isso não pode acontecer. Então, no máximo, 3 graus. Passou de 3 graus, aí você vai ter problema. As massas vão começar a crescer. Agora, com 3 graus, eu já deixei massa até 10 dias maturando, não cresce absolutamente nada. Então, eu posso ter um super aproveitamento. No entanto, vamos agora pegar o outro lado da moeda. Supondo que você não vai trabalhar com a massa maturada, ela não vai na geladeira, e você vai preparar essa massa hoje para usá-la daqui mais ou menos umas 2, 3 ou 4 horas, dependendo do clima da sua cozinha. Então vamos lá, olha como é que eu vou agora colocar essas coisas aqui, ó, que seriam as massas, tá? Esse seria o procedimento correto para que eu possa colocar as massas em descanso. Veja que eu estou dando um bom espaço. Quantas agora couberam aqui? Vamos lá, couberam 8. De 15, couberam 8. Por que eu tenho que deixar esses espaços? Porque se eu não deixo esses espaços, à medida que a massa cresce, ela vai começar a grudar uma na outra, tá? E eu não posso deixar ela perder o formato redondo, tá? Então, sempre que você, olha para mim aqui, sempre que você de repente se descuidar por algum motivo e a massa crescer além do normal, o que você pode fazer para melhorar essa situação? Vamos lá, essa bolinha encostou na outra e essa encostou nessa daqui. Então eu venho com uma espátula e eu faço corte aqui, faço um corte aqui, faço um corte aqui, faço um outro corte aqui. Assim eu consigo tirar essa bolinha
daqui cortada se eu descuidei do tempo e ela cresceu além do necessário. Então, os nossos bandejões, eles cabem minimamente 8 bolinhas, inclusive de 40 e 45, vão caber 8 aqui dentro. E se você tiver que maturar, aí cabe de 14 a 15. Tá bem, pessoal? Só para vocês saberem, porque é importante passar essa informação, a fim de que vocês saibam como se manejar dentro, né, da sua linha operacional. Tá bom? Uma boa noite. Fiquem com Deus.